Mais uma vez, Israel está sendo atacado. E todos estão falando das profecias que se encontram na Bíblia sobre a cidade de Israel, sobre a volta de Cristo. Mas eu também, agora eu estava lavando a louça e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu tenho orado hoje a tarde toda a respeito disso também. O Espírito Santo começou a falar em mim e eu comecei a orar para Deus ter compaixão. Ter compaixão dessas cidades que vêm atacando contra Israel. Porque se Deus usou uma família para salvar a nossa vida, usou Noé, uma família, através de uma família, Deus permitiu que a nossa geração se multiplicasse. Deus não estava mais gostando das nossas atitudes. E Deus usou uma família para ainda continuar a nossa geração. Mas também Deus destruiu uma cidade toda e poupou uma família, a família de Ló. Mas Deus também usou um profeta, fez uma baleia engolir e colocou ele no caminho para salvar uma nação, para se levar ao arrependimento. E aquilo que estava decretado sobre aquela cidade de Nínive, Deus mudou a sentença, porque o povo se humilhou, porque o povo buscou por arrependimento de seus atos e suas atitudes e reconheceu que Deus é o Deus Altíssimo e o Soberano, o nosso Criador. Então a minha oração tem sido que essas cidades que vêm se levantando contra Israel se arrependam de tudo que tem feito. Porque o que foi decretado, a sentença que foi dada, é só Satanás que vai ser levado até o final e Deus não mudará a sua sentença. Mas toda nação que em qualquer livro profético encontra-se como sentença, se arrependerem, serão poupados. Porque eu sirvo um Deus. E o nome desse Deus também é amor, é compaixão. Porque em várias passagens na Bíblia eu vejo Deus falando em amor e compaixão. Deus poupou a minha vida. Eu era um osso seco, que nem Jeremias fala. Vale de ossos secos. Eu era ossos secos, porque em mim não tinha o Espírito de Deus. Eu não o conhecia. E o sopro de Deus veio sobre mim. E o osso seco que andava sobre as terras, osso seco que andava sobre esse mundo, pecando, fazendo barbaridades. Deus me encontrou e me poupou. Me poupou com a sua compaixão e o seu amor. Então, o que eu peço é que a gente não venha orar para Deus destruir as nações. Porque Deus nunca quis isso. Deus não quer destruir o ser humano. Porque a palavra de Deus também fala que a nossa luta é contra potestade, principados. Essa é a nossa luta e não contra nós mesmos. Então que nós viemos lutar em espírito. E que nós viemos clamar, levantar um clamor ao Deus. Para ele se revelar a esses que tentam atacar a cidade santa e não os destruírem, mas que eles encontram o Espírito de Deus e se arrependem dos seus atos. Porque a única sentença que eu li na Bíblia, que já está declarada e não tem mudança, é para Satanás. E desde o início, nunca foi intenção de Deus destruir o ser humano, porque nós somos criação dele. O Criador, ele não quer destruir uma obra, e nós somos obras de Deus. Nós somos obras de Deus, que nós levantamos um clamor para essas pessoas se arrependerem de seus atos, para essas pessoas se arrependerem do que tem feito contra Israel, contra a cidade santa. Porque se Deus manda, um anjo destrói todos. Não precisa de batalhões de exército. Com uma ordem, se Deus assopra, ele nos destrói todos. Mas Deus nos está dando a oportunidade de nós se arrepender dos pecados. Como um dia eu me arrependi e Deus teve compaixão comigo.
Você acha mesmo que Deus não teria compaixão por todas essas cidades, que por mais que estão nas cidades proféticas, como destruição, onde Deus vai destruir? Você acha que se eles não se arrependerem e buscar por misericórdia, Deus não vai cessar o decreto? Deus fez isso em Nínive. Deus fez isso com Noé. Deus poupou uma família, mas destruiu o universo. Porque ninguém se arrependeu dos pecados. Ninguém quis buscar a presença de Deus. Mas hoje são tantos meios de comunicação para nós levar essa palavra de se arrependam e entendo que é só Deus. Deus é o nosso Criador, nosso soberano, e Cristo Jesus, esse que morreu na cruz por nós. Nós estamos fazendo, muitas dessas nações estão fazendo como Satanás deseja. Que nós sejamos levados à guerra, nação contra nação. Satanás quer a alma para ele. E é por isso que ele permite as guerras. Satanás está dando risada, dizendo assim, continuem, porque é isso que eu quero. Mas todo mundo esqueceu que Deus é amor e compaixão. Não é porque tem uma sentença declarada nos livros do profeta que Deus não pode mudar. A única sentença que não tem mudança é contra Lúcifer. É contra Satanás. Essa sentença nunca mudará. Mas contra qualquer nação que se levantar, contra qualquer nação que se arrepender, Nínive é a prova. Nínive é a prova que se nós se arrependerem de nossos atos e pecado e reconhecer Deus, o soberano, todo decreto é cessado. Então que a gente venha orar, que essas nações venham ter um encontro com Deus e entender que Deus é amor e compaixão. Que essas nações e essas pessoas venham entender que Deus ele não quer acabar com o ser humano, não quer acabar com as nações, mas quer que todos se arrependam dos seus pecados, que todos se arrependam, que todos se arrependam dos seus pecados e tenham misericórdia, clamem por misericórdia por Deus. Porque nós, quando não temos Deus, somos apenas um monte de ossos secos que andamos pela terra, fazendo a vontade de Satanás. Mas a vontade de Deus é que nós venhamos morar todos na cidade santa, em paz e harmonia, sem doença, sem guerra, sem morte e tristeza, sem dor. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Então que nós venhamos levantar um clamor a Deus para mandar o Espírito dele, consolador, aquele que só ele pode nos ver o nosso pecado e buscar por esse perdão e misericórdia ao nosso Deus Altíssimo. Não precisamos que Deus destrua essas nações, mas nós podemos levantar um clamor para elas serem encontradas pelo Consolador, pelo Espírito que Jesus Cristo, o Cristo nos deixou quando foi levado aos céus. Que esse povo venha encontrar o Consolador, que esse povo venha buscar por arrependimento e perdão. E que essa sentença, que um dia já foi declarado, Deus possa revogar e não cair sobre as nações, sobre nós. Porque por mais que essas cidades queiram se levantar, contra Israel, dentro dessas cidades também tem os servos de Deus. Tem famílias que reconhecem que o Deus é Altíssimo e que Cristo é o Salvador. Tem famílias que reconhecem que Deus vem dos céus. É por essas famílias, meus amados, irmão em Cristo, que devemos levantar um clamor. Israel já está protegida por Deus Altíssimo. Mas que essas famílias, como Nínive, venham buscar o arrependimento e se arrepender de todos os seus pecados e buscar por perdão. Levantamos esse clamor. Compartilhe esse vídeo e que nós venhamos levantar esse clamor por essas nações, por essas cidades, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Amém.